Muito bom dia a todos. Estamos aqui em nosso encontro semanal, que ocorre toda segunda-feira, às 7 da manhã. Hoje, para falar sobre um tema, como dito, bastante polêmico, que é o Evangelho na ótica de Cristo. Cristo, quando aqui esteve, deixou-nos 4 sermões. O mais conhecido dele é o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como foi mais conhecido. No entanto, entre esses 4 sermões, um deles difere dos demais em termos de conteúdo, que é o que ficou conhecido como sermão profético, no qual, em suas raras exceções, Cristo fala de um futuro, faz previsões do futuro. E ele faz previsões daquilo que ele chama de final dos tempos. E o que seria esse final dos tempos? Na ótica cristã, seria o fim do mundo, o momento onde Cristo vai retornar à terra, levar os bons e lançar os maus ao inferno. Na ótica espírita, no entanto, numa visão mais otimista, esse fim dos tempos refere-se ao final desse período que nós estamos vivendo. Cristo, quando aqui esteve, a Terra deixava de ser um planeta primitivo para se tornar um mundo de provas e expiações. E assim, na visão espírita, esse final dos tempos refere-se a essa transição, a essa passagem do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, esse seria os novos tempos que haveriam de vir. E, no entanto, Cristo deixa alguns sinais desse momento para reconhecermos esse momento que seria esse final dos tempos. Não vamos aqui adentrar em todos eles, pois geralmente são bem conhecidos pela maioria das pessoas. Mas tem um deles que é bastante intrigante, que é o 6º sinal, que diz que o Evangelho haveria de chegar em todo canto da Terra, em todos os pontos do planeta. E numa análise literal, partindo de uma interpretação, a meu ver, equivocada, a legitimar a imposição do cristianismo a outras religiões, as pessoas acreditam que devemos impor o cristianismo a todas as culturas da Terra. Lembrando que o cristianismo, hoje, ele é praticado por 1/3 da humanidade. Portanto, 2/3 da humanidade não são cristãos. E, no entanto, não podemos dizer que são menos evoluídos por conta disso. A evolução está em todo lugar, independente de qual seja a crença das pessoas. E assim, tentar impor o cristianismo como uma norma geral, como uma necessidade para a evolução do planeta, seria reacender as guerras, as cruzadas que tantas vítimas fizeram em nosso planeta. Nós não podemos esquecer que toda tentativa de impor uma religião sobre as demais demonstraram-se catastróficas. Haja visto as cruzadas, falamos agora há pouco. E a história tem sido bem benevolente ao relatar as cruzadas, pois o mar de sangue que se estendeu sobre o planeta, as crueldades que ocorreram nesse período, superam em muito a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. E muitos acreditam que está correto, pela necessidade que eles veem de impor o cristianismo sobre outras culturas. Tivemos aqui na América um verdadeiro genocídio ocorrido com as culturas aqui existentes. Ao implantar o cristianismo,
em culturas como astecas, maias e incas, o resultado foi praticamente o extermínio dessas culturas. Então é um erro tentar impor o cristianismo sobre as demais religiões. E para não fomentar essa guerra, que já ceifou tantas vidas ao longo da nossa história, precisamos entender melhor qual era a ideia de evangelho a qual Cristo se referiu ao dizer que o evangelho cobriria toda a terra, seria entendido, seria levado a todos os cantos da terra. Assim precisamos entender o que é o evangelho, afinal. O dicionário diz que é o conjunto dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo. Uma outra definição encontrada nos dicionários é que seria cada um dos 4 livros dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, incluídos no Novo Testamento. E isso pode nos levar à ideia equivocada de que devamos levar o cristianismo a todas as culturas da terra. Mas vamos avançar um pouco. E, historicamente, nós vamos perceber que foi a partir do 2º século da era cristã que evangelho passou a ser usado para designar os livros que registram a vida de Cristo e seu ministério. Portanto, muito após a morte de Cristo, é que esse termo foi incorporado a esses livros que nós chamamos de Novo Testamento. E sendo assim, Cristo não poderia se referir ao Evangelho nessa concepção, já que ela veio 200 anos após a vinda de Cristo. E aí precisamos avançar um pouco mais, tentar entender o que é desse Evangelho que se fala na Bíblia, que se fala no Novo Testamento. O que Cristo dizia quando ele falava de Evangelho. Então, pela lógica, não dá para dizer que é o Novo Testamento, que são esses 4 livros que compõem a vida de Cristo, já que o termo foi incorporado 200 anos após. Estudando etimologicamente, nós vemos que a palavra evangelho vem do grego evangelium, que significa boas novas ou boas notícias. Também pode ser visto como uma recompensa pela entrega dessas boas notícias ou mensagem essencial da salvação. E uma outra definição etimológica seria a mensagem da salvação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele define o evangelho como sendo o poder de Deus para salvar. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Ressalta ele que Cristo teria trazido o evangelho, a boa nova. E assim nós vamos vendo o evangelho referido naquela época como sendo o sinônimo de boa nova. No Novo Testamento, a palavra evangelho aparece 76 vezes. E ela aparece como sinônimo da mensagem essencial da salvação. Ele traz o conceito do poder de Deus, que revela a sua justiça e conduz à salvação a todos aqueles que creem. O Evangelho, assim, vai definindo como sendo essa palavra da verdade, como consta em Éfeso 1, versículo 13. E assim nós vamos desvinculando essa ideia de que o Evangelho referido naquela época era a simples narrativa da vida de Cristo. Mas existe um aprofundamento filosófico das verdades trazidas por ele. Ou seja, o Evangelho seria, na verdade, a essência das verdades que Cristo trouxe. E não simplesmente a história da vida dele, os livros que falam da vida de Cristo. Eu acho que se nós pensarmos, fazermos essa análise, é muito fácil chegarmos à conclusão que o termo que mais define o que era evangelho naquela época é Boa Nova. E Boa Nova era uma expressão comum
a todos os mestres que vieram antes e depois de Cristo, como Krishna, Maomé, Zoroastro, Buda e assim por diante. Então todos eles trouxeram a sua boa nova. E o interessante é que essa boa nova trazida por eles, elas se assemelham em muito. Na verdade, elas vão se complementando ao longo do tempo. E ela constitui, na verdade, a base sobre a qual é edificada a religião. Pois todas as religiões e essências são muito parecidas. E tiveram e têm até hoje um papel fundamental a conduzir as pessoas nos caminhos do bem, independente qual seja a linha religiosa. A essência é muito parecida. Todas elas pregam o amor ao próximo, o amor a Deus, e assim sucessivamente. Estudarmos, nós vemos que a essência é essa boa nova, que todos trouxeram, que muito se assemelha. A diferença é aquilo que extrapola essa boa nova. São os enxertos humanos que são colocados sobre essa mensagem primordial que advém da espiritualidade. São os dogmas, os rituais, que normalmente se sobrepõem ao conhecimento primordial. Portanto, Cristo, quando se referia ao Evangelho, por óbvio, ele não se referia a esses livros que viriam no futuro relatando a sua própria vida. Pois o importante é o legado que ele trazia. O importante era a mensagem primordial que Cristo trazia. E assim nós precisamos tirar a ideia de que esse Evangelho, a ser pregado a todos, toda a humanidade, a ser levado a todos os cantos da terra, vamos dizer assim, deve ser uma imposição do cristianismo sobre essas culturas. O Evangelho é muito mais do que isso. É a mensagem da salvação. E isso é impregnado em todas as religiões, pois todas elas visam a evolução espiritual. E se taxarmos o cristianismo como sendo a verdade absoluta, a única forma de salvação, estamos condenando a esse inferno 2/3 da humanidade que não se inserem no seio do cristianismo. E não podemos dizer que são menos evoluídos por conta disso. Ao contrário, nós temos culturas em que a mensagem primordial se faz muito mais presente na vida das pessoas do que a mensagem do Cristo faz presente na vida do cristão. Não podemos tirar o mérito da elevação espiritual daqueles que buscam trilhando outros caminhos, pois todos os caminhos visam a salvação. E é um erro nosso acreditar que o cristianismo deva ser a única verdade absoluta. E essa ideia já ceifou tantas e tantas vidas, manchando de sangue a nossa história, como aconteceu durante as cruzadas. E veja bem, as cruzadas continuam até hoje. Essa matança em nome da religião continua até hoje. E muitos até criticam, às vezes, a posição dos muçulmanos hoje nessa intolerância aos cristãos. Se nós analisarmos que Maomé veio 622 anos depois de Cristo, então, se nós retroagirmos a nossa história em 622 anos, eu pergunto, o que nós, cristãos, estávamos fazendo há 622 anos atrás? Se não, através da Santa Inquisição, tentando impor dogmas e matando a todos aqueles que não se inseriam nesses dogmas. Portanto, nós precisamos repensar muito a nossa postura. E veja bem, eu estou fazendo aqui não uma crítica ao cristianismo, mas uma crítica a esse pensamento estereotipado de que um é melhor do que o outro porque segue essa ou aquela religião. As religiões em si, precisamos entender, eles não são o fim em si mesmo. São meios, não é o fim, não é o objetivo.
É um meio para atingirmos a nossa elevação espiritual. Portanto, nós precisamos mudar essa nossa postura. Entender realmente esse caminho. O cristianismo errou muito em sua história ao se vincular ao Estado. Ele errou e hoje busca uma conduta mais assertiva, busca reparar essas arestas criadas por esses equívocos históricos. Portanto, não sejamos nós a fomentar de novo a intolerância. A fomentar de novo a ideia de que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo seja a forma correta, pois não é. Sejamos aqueles que, na oração de São Francisco de Assis, seja um instrumento da paz. Que levemos amor onde houver ódio, levamos perdão onde houver ofensa, levamos união onde houver discórdia, levamos fé onde houver dúvida, verdade onde houver erro, esperança onde houver desespero, alegria onde houver tristeza, luz onde houver trevas. Que procuremos mais consolar do que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados. E se nós levarmos isso para a nossa vida, e aliás, essa oração é incrível, ela é fantástica, ela é atribuída a Francisco de Assis, embora historicamente não se tenha uma certeza disso, mas ela nos faz um convite à ação, para que as ideias trazidas por esses mestres, seja o Cristo ou outros que vieram antes ou depois dele, que isso não sejam meras palavras, mas sim padrões de conduta, de ação. Precisamos ver a beleza que existe nas diversidades em geral da vida, inclusive religiosa. Com os hindus nós temos muito que aprender em termos de meditação, em termos de praticar essa religião para dentro, porque a prática cristã, infelizmente, é muito para fora. Nós extrapolamos, gritamos, e nós temos essa dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos. O hinduísmo nos faz esse convite. De igual forma, o budismo. Também essa prática é muito importante. Com a fé Bahá'í nós aprendemos a respeitar a todas as religiões distintamente. E essa é uma posição também afirmada pelo Espiritismo. No que pese, os espíritas em geral, na minha opinião, estão mantendo uma ideia equivocada ainda de que devamos impor o cristianismo a toda a humanidade. Que é um erro. Precisamos estudar um pouco, entender um pouco e ver a beleza que existe nessas pessoas. Precisamos entender que esses mestres vieram em diferentes momentos da história da humanidade, em diferentes locais, e seus ensinamentos se adequaram àquela cultura. Assim como um professor universitário, se ele for dar aula com uma criança para a escola, ele vai levar um conhecimento básico, ele vai poder levar esse conhecimento universitário para aquela criança que ela não vai entender. Então precisamos adequar o conhecimento ao aluno. De igual forma, esses mestres adequaram seus conhecimentos às pessoas da época. E assim nós vamos entendendo que cada religião tem um traço da sua época, um traço do local onde elas se originaram. E ao perceber isso, nós vamos entendendo a grandiosidade que existe nessa pseudo-divergência, mas que em todas elas trazem a mensagem primordial, ou seja, a boa nova, que é a essência dessas religiões, que é o amor ao próximo, o amor a Deus, que é a nossa evolução espiritual. E ao vermos
essa divergência, precisamos entender também a sua importância na ótica de todas as pessoas, todos nós estamos em fase evolutiva, em diferentes momentos evolutivos. Cada pessoa é única. E nós vamos nos adequando por simpatia a esse ou aquela linha religiosa. E por isso é importante ter essa diversidade toda, porque cada um vai vivendo aquela realidade que o toca, aquilo que faz dele uma pessoa melhor, ressaltando assim a importância dessa diversidade, e que é um erro tentar impor uma única religião a todas as pessoas. Bom, vamos parar por aqui hoje, não vamos alongar muito nesse assunto. Na próxima semana nós vamos falar um pouco sobre como nós podemos ter um olhar de esperança sobre esse momento tão conturbado em que nós estamos vivendo hoje. Quando o mundo aparenta um caos, podemos nós ter esperanças no futuro, esperanças no amanhã? Sobre isso nós vamos falar na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Muito obrigado a todos pela paciência e esperamos estar juntos a semana que vem. Muito obrigado.